Bom dia, meus irmãos, meus amigos, nosso grãozinhos no caminho, né? Nosso compromisso diário. Estamos aqui novamente, começando uma semana, mais uma segunda-feira, com a graça de Deus. Estamos aqui trazendo para nós hoje, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Pois bem, então existem aqueles espíritos, desencarnados, que ainda sentem dentro de si um ódio muito grande, por alguns espíritos que ainda estão encarnados. Isso é prejudicial a eles mesmos, mas isso serve de instrumento de Deus para as nossas provas. Esses irmãos são instrumentos de Deus para as nossas provas, para a gente conseguir colocar no lugar do ódio que existe, colocar o amor. Levar a eles, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sofrimentos mesmo, nas provas, levar a eles o amor, o perdão, tentar mostrar para eles que nós mudamos, que nós não somos mais seres igual fomos no passado, que aquilo que passou
que levou tanto ódio aos corações deles, hoje já não existe mais dentro da gente. Que nós somos pessoas diferentes, que nós estamos procurando melhorar, estamos procurando crescer e que eles também têm essa oportunidade. Basta tirarem a mágoa, tirarem o ódio e o rancor de seus corações. Basta se desprenderem mais ainda da matéria, para que possam seguir mais tranquilamente no seu caminho. Vamos mostrar para eles, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que nós mudamos, que nós somos pessoas diferentes, que nós não somos aqueles carrascos que nós fomos lá atrás, que nós não somos mais aqueles que os prejudicaram tanto. Vamos fazer a eles orações, mas orações sinceras, de arrependimento e de amor, né? Porque inimigos nós temos. Não adianta dizer que não temos inimigos. Nós não temos inimigos. Às vezes, nós não sabemos que temos inimigos por causa do véu do esquecimento. Mas eles sabem que nós estamos aqui, né? E eles vêm, através das obsessões, das más intuições, tentar nos derrubar, tentar nos forçar, né, a cometer novos erros. E para isso, nós temos que estar fortes no propósito que nós escolhemos, de crescer, de melhorar, de levar amor aonde a gente for, de praticar a lei de amor, né? De mostrar para eles que aquilo que nós estamos vivendo hoje é baseado nessa lei de amor que o Cristo deixou para a gente. Então, nossos inimigos desencarnados, a gente pode levar eles do fundo do coração, o nosso perdão, e pedir perdão a eles também pelo que nós fizemos, né? Que nós hoje não lembramos, mas nós fizemos coisas ruins no passado, porque senão nós não estaríamos aqui, né, para as nossas expiações, para as nossas provas. Então nós temos que pedir sim perdão, né, mesmo sem saber a quem ou por quê, mas nós temos sim, né, provas a cumprir, expiações a pagar, né? Então vamos lá, vamos pedir perdão do coração, vamos nos entregar cada vez mais ao bom trabalho, para que a gente possa, né, cultivar perto da gente as boas energias, os bons espíritos, e não fazer novas inimizades. Vamos procurar ser pessoas melhores. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, né, nessa reencarnação, de sermos pessoas melhores. E assim não fazermos novos inimigos para outras vidas. Tá bom? Então vamos orar muito, pessoal, né, para esses irmãos que estão perto da gente, estão vendo nossas provas, estão vibrando com o nosso sofrimento, né, para que eles possam enxergar que o caminho que eles estão, né, não é o caminho correto, não é o caminho do amor, da prosperidade, da caridade. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 6, na vida espírita, né, Relações de Além-Túmulo, a questão 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhes assemelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Então sim, né, estão todos misturados,
mas não porque estão misturados de acordo com a sua analogia, né? Com seus gostos, com as suas tendências, com a sua evolução, né? Como nas cidades nossas, né? Estamos todos misturados, mas nós nos atraímos, nós participamos dos mesmos grupos de acordo com a nossa analogia, com o nosso modo de pensar e com a nossa condição moral, a condição aqui na Terra, né? Até a condição financeira, né? Mas no plano espiritual, o que aproxima os espíritos é a condição moral, né? São aqueles que fazem o bem e aqueles que ainda não fazem o bem, tá bom? Então existe sim, eles se veem, né? Se cruzam, mas não se misturam. Não se misturam, porque as condições de crescimento, as condições de evolução são diferentes. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Para nós, né? Falar para nós hoje, que o aprendizado é nosso, não é só de vocês, nem só meu, é nosso. E peço desculpas por alguma interpretação, né, que eu possa ter feito erroneamente, que todos possam aproveitar alguma coisinha disso aqui, é o que eu espero. E eu peço a todos aí que viram o vídeo até agora, que divulguem o vídeo, divulguem o canal, compartilhem, deem o like, que é importante, porque eu vejo aí, tem 200 visualizações e tem 12 likes, né? Quem não gostou pode ficar à vontade para colocar aí o negativo também, isso é importante para mim saber, para mim ter um feedback bom, né? Comentem, me ajudem nos comentários, né? Vamos crescer esse canal, vamos esparramar mais ainda, né? As palavras de Cristo através dos Espíritos, né? As palavras dos Espíritos nos mostrando o caminho certo a seguir, nos mostrando o porquê de estarmos aqui ainda, tá bom? Vamos esparramar o bem, fazer o bem faz bem. Desejo a todos uma ótima semana, com muita paz, muita luz, harmonia, trabalho, prosperidade, saúde e muitas alegrias durante a semana toda. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.